Querido, aleluia. Hoje é um dia considerado por muitos especial, né? Um dia, a virada do ano. Mas nós, na presença de Deus, a nossa vida é eterna, não acaba. Sua vida não acaba em 2021, 2022, 2023, 2024. Nem aqueles que partiram no 2021, que são cristãos, a vida deles acabou. Na verdade, a promessa de Deus é vida eterna. Não existe esse tempo, essa reserva de tempo apenas para facilitar a contagem. Mas a grandiosidade de Deus é que nos mantém, não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Por isso eu queria usar como tema, avançar. Diga, avançar. É importante, né? Avançar. Tem um versículo lá em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13, né? Eu vou ler primeiro a NVI, depois a ARC, só para gravar no seu coração. Irmãos, não pense que eu mesma já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu esqueço as que ficaram e avanço para a que estão adiante. Eu preciso ter essa convicção. Na RC também fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Ele está reforçando aqui, Paulo, né, no livro da carta de Filipenses, que nós não podemos viver do passado. O passado é um histórico, mas não é a nossa razão de vida, porque muitas coisas estão para acontecer. Muitas coisas, elas vêm acontecendo diariamente, e é nisso que nós precisamos fincar o nosso coração. Nós entendemos que oportunidades surgem todos os dias. Diga, oportunidades surgem todos os dias. Mas se eu ficar olhando para trás, o que acontece com a oportunidade? Ela passa. Ela passa. Quantas pessoas falam, olha, de repente tinha um terreno barato e eu não comprei. Você viu como está caro agora aquele terreno? Ele tinha o quê? Uma oportunidade. Mas ele aproveitou? Não. Às vezes de trabalho, às vezes espiritual, às vezes posicionamento com Cristo mesmo. Nós deixamos, ficamos, mas eu não sei se devo. Olha, todo mundo falou que vai lá no monte orar, e você fica naquela, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Aí o pessoal volta e conta o que Deus falou lá no monte, e aí você fala, por que é que eu não fui, né? Todo mundo diz que vai fazer um piquenique, ou vai fazer um lanche, ou vai para um churrasco, e você diz assim, não, o tempo parece que vai chover, porque quando a última vez nós fomos, choveu, e aí atrapalhou tudo. Você fica olhando para trás, mas daí não chove. Todo mundo vai e come o churrasco e você fica em casa dizendo, que droga, por que não choveu? Porque você estava ligado para trás, fechando as portas das oportunidades que estão adiante. É hora de nós começarmos a mudar, né? Nós entendemos que oportunidades surgem todos os dias. Algumas oportunidades aparecem naturalmente, mas tem outras que são provocadas. Tem oportunidade que ela aparece, você nem sabe de onde é. Alguém fala para alguém, olha, nós íamos fazer isso, não dá para a gente. Você quer e passa para você a chance. E tem outras que você vai atrás e realiza, e traz para você. Então nós precisamos ficar atentos. A grande diferença em nossas vidas não são as oportunidades, mas verdadeiramente o que fazemos com cada oportunidade que surge em nossas vidas. Tem um monte de gente que conta coisas que perderam, mas tem gente que com o pouco que apareceu na frente dele, ele colocou e realizou. Então a diferença está realmente naquilo que você faz com a oportunidade que aparece. Avançar. Tem gente que fala assim, eu não consegui estudar porque eu não tinha dinheiro. E aí de repente você vê outra pessoa que não tinha dinheiro também, mas que foi atrás de uma bolsa de estudo, foi atrás de uma ajuda e estudou e se formou e acabou sendo um profissional daquela área. E aí você fala, qual a diferença entre um e o outro? Os dois não tinham dinheiro, mas um
procurou abrir a porta da oportunidade, ou seja, vasculhou ela e achou o caminho. Então nós precisamos tomar cuidado, porque existem as oportunidades que aparecem, aquela que nós provocamos, mas a diferença sempre vai estar com aquilo que nós realizamos com a oportunidade. E essa oportunidade é para todo mundo. Aponta para alguém do lado e fala: é para você também. A oportunidade também é sua, né? Nós estamos vivos e precisamos valorizar, né? Visualizar e valorizar a vida que escolhemos cultivar. O que é que você tem escolhido para você? O que é que você tem procurado para você? Foi falado aqui, né? De repente, deu-se os talentos na mão de um, na mão de outro e na mão do terceiro. Mas os 2 primeiros tiveram os talentos nas mãos e multiplicaram. E o terceiro fez o quê? Enterrou o talento. Peraí, todo mundo recebeu dinheiro, ou recebeu talento. Só que de repente, 2 agiram, vamos dizer assim, com expertise, se liberaram, foram atrás, procuraram uma maneira e acharam a condição de multiplicar. E o terceiro nem tentou. Não é que ele tentou e deu errado, porque às vezes você tenta e dá errado, mas ele nem tentou, diz que ele enterrou. Você percebe a diferença? Tem gente que nem tenta, já reclama, já coloca aí a sua dificuldade. E nós somos cristãos. Tem cristão aí? Aleluia! E como cristão nós temos propósitos espirituais para a nossa vida. Nós temos objetivos espirituais. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então eu tenho uma porta já aberta, onde eu provoco as oportunidades. Eu busco a Deus e a sua justiça, e eu estou provocando oportunidade para a minha vida. E eu estou trazendo novas situações para a minha vida. Eu preciso ficar ligado nessa ponderação para que eu possa alcançar esse objetivo. Todos nós sabemos que nascemos com um corpo, quer dizer, com necessidades físicas. Será que Deus sabe disso? O que você acha? Deus sabe que você precisa comer? Se você voltar em Gênesis, você descobre que sim. Porque Ele não foi lá e criou só coisas aparentes, mas Ele colocou vegetais, Ele colocou animais, coisas que poderiam alimentar o ser humano. Então Ele já estava preocupado que nós tivéssemos a nossa necessidade suprida. Já é mais uma condição, mais uma oportunidade que Deus tem colocado, né? Ele é o primeiro a se dispor a suprir todas as nossas necessidades. Lá em Gênesis, Ele abre as portas dizendo de tudo que vai haver, que a terra vai multiplicar, que a terra vai prosperar, que a terra vai entregar. Ele ensina cada um de nós que a base da realização de uma oportunidade é uma entrega. Ele começa mostrando para nós que Ele está entregando nas nossas mãos a condição, e nós precisamos olhar para isso, né? Ele preparou tudo que era necessário. Então, desde comer, beber, vestir, trabalhar, estudar, descansar, gerar uma família, manter uma família e outras coisas mais, Deus sabe de tudo isso. Mas a Bíblia deixou um versículo para que a gente nunca esqueça que tudo isso é importante. Porém, olha o porém dele aqui, 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele não falou assim, não coma, não beba, não faça. Não, ele falou, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Mas como assim, apóstolo? Eu vou comer e Deus vai ser glorificado? Vai, porque você vai agradecer pelo alimento que Ele coloca na sua mesa. Você vai passear? Vai, mas você vai agradecer pela viagem que Ele concebeu para você. A sua visão muda, a sua perspectiva muda. Você coloca Deus em primeiro, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então aqui Ele está dizendo isso. Se você comer, se você beber, faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Imagina, quem come, come para ter saúde. Quem come, come para ser fortalecido. Fortalecido para quê? Para se prostituir, para mentir, para enganar, para roubar, ou para ser um servo do Deus Altíssimo, para estar debaixo do cuidado de Deus. Por isso que eu citei o versículo, buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão.
Se você tiver essa ligação, você tem essa realização. É uma oportunidade diferenciada. Paulo continua escrevendo aqui na Epístola dos Filipenses, ensinando como devia ser o comportamento deles na presença de Deus, para que alcançassem grandes realizações e vitórias. Está aí em Filipenses 4, de 6 a 9, olha o que ele fala. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Apresente os pedidos para quem? Para Deus. Ele fala para você não andar ansioso. As pessoas hoje estão tomando tanto ansiolítico, tantos remédios para acalmar. As pessoas hoje estão tendo tanta síndrome de pânico. As pessoas hoje estão tendo tantos problemas de estômago, coração e etc. E na sua maioria por ansiedade. Ansiedade é aquilo que você acredita que deveria ter e não tem, que você acredita que precisaria ter e não tem. Você sente-se assim. Tem gente que tem ansiedade e é rico. Tem gente que tem momentos de aflição e ele tem um emprego, tem um trabalho, tem um carro, tem uma casa. E aí você fala assim, o que acontece? Acontece que nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos da terra. E aí vem o chamado grau de comparação. E aí muitas vezes, mesmo não sendo verdade, você começa a achar que é menos do que alguém que está próximo de você. E aí você fica muitas vezes com a base errada, com a visão distorcida, e as suas oportunidades já foram perdidas, porque você mudou a sua configuração, a sua visão. Avançar é estar olhando para aquilo que ainda há de vir, pelas coisas que Deus vai gerar, pelas propostas que Deus tem preparado para a tua vida, e não comparando com as pessoas que estão dali para trás, mas com os projetos que Deus colocou no seu coração, você vai realizar. Então apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Eu apresento a Deus, e a paz de Deus vai trazer aí uma paz especial no meu coração em Cristo. Eu vou mudar a minha visão. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ele dá para você o caminho da realização, de aproveitar cada oportunidade com um fim absoluto, um fim de realização plena, né? Tudo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não deixe a sua mente vagar em coisas erradas. Não se arrisque colocando sua vida em oportunidades que não te acrescentam nenhum bom valor, porque se você virar o seu foco para o lado errado, todo o seu desgaste não será interessante, não será bom. Então ele começa a dar direção. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Nós precisamos tomar cuidado. Onde é que está o nosso exemplo? Quem é o exemplo que você segue? Já viram que às vezes tem muitos jovens, muitas pessoas, que eles veem um artista na televisão e eles começam a desejar ser igual àquele artista. Então, se ele tem o cabelo pintado, ele quer pintar igual. Jogador de futebol, qualquer coisa, né? E de repente a pessoa tatua até a alma, e ele quer tatuar até a alma. Ele começa a ser, só que um dia que você tem a chance de ouvir uma entrevista daquela pessoa, daquele artista, daquele jogador, daquela pessoa que está em evidência, você vê que é uma pessoa sofrida, uma pessoa problemática, uma pessoa que às vezes acaba indo para a cadeia, uma pessoa que já se envolve com drogas, uma pessoa que jamais serviria para ser exemplo. Jamais. Então nós precisamos tomar cuidado com nossas vidas nessa direção. É para avançar, mas não avançar na direção errada.
não avançar sem um propósito correto, não avançar com exemplos que possam distorcer a minha realização. É para mim avançar, esquecer o passado e olhar para o futuro, mas começar a limpar o caminho para que eu possa atingir a possibilidade da realização. Veja o que eu disse, a possibilidade da realização, quer dizer, ainda assim você pode enroscar em algum momento ou tropeçar em algum momento, porém a chance será muito menor. Você vai conseguir ter uma mudança de realização, de vitória. Então nós precisamos, né? Paulo declara em outro versículo, ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não queria que o pessoal imitasse ele para encontrar um soldado romano, um centurião. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele, para olhar para a carne dele, para os exemplos dele. Não, a colocação que estava sendo colocada é que ele, né, se posicionasse de uma forma tão parecida com Jesus, ou seguindo Jesus Cristo como Senhor, que ele tivesse algo para dimensionar, ensinar e orientar as pessoas. É nisso que nós precisamos nos posicionar. Quem é o teu exemplo? Quem é o teu exemplo? Você já pensou nisso? Quem é que está servindo para você de base? Ah não, mas aquela pessoa às vezes ela é muito boa em matemática. Bacana, aprenda a matemática com ela, mas não molde a sua vida na vida dele, porque às vezes no restante ele não está bem, no restante ele não é um bom exemplo. Então nós precisamos aprender a separar as situações. Nós precisamos entender o que é que nos faz melhores. Salomão não estudou numa grande faculdade, mas quando a Bíblia fala dele, diz que não houve outro homem tão sábio quanto ele. E aí quando mostra isso, e você busca a vida dele, o que você aprende? Ele, quando teve que falar com alguém, ele foi falar com Deus. Quando ele teve que entregar lá o seu sacrifício, ele entregou para Deus. E quando ele buscou sabedoria, ele buscou em Deus. E aí se tornou o homem mais sábio, mais do que todos os outros que a gente já ouviu falar hoje. Aí você fala, como é que pode? Rico e sábio, numa época que não tinha tudo isso. Ele conseguiu, por colocar Deus realmente como, vamos dizer, o indicador da vida dele, como aquele que traria direção para ele. E é isso que precisa entrar no nosso coração. No ensinamento de Paulo, fica claro que o objetivo deve ser priorizado e mantido. Nós temos que ter prioridade. Nós temos que visar isso com um objetivo. Muitas vezes as pessoas reclamam que as coisas não estão bem, mas elas não mudam os seus comportamentos. Elas continuam com os mesmos comportamentos. Nós já falamos aí uma frase de alguém, não é nossa, mas ele disse lá: olha, se você não está gostando da colheita que você tem, mude a semente. Você está colhendo o que não quer, mude a semente, porque senão você vai colher o que você não quer em 2022 também. Então é hora de uma restauração, é hora de uma restituição, é hora de um posicionamento, é hora de evidenciar a oportunidade que você tem como objetivo para a sua vida. Caso contrário, daqui a pouco você está pedindo oração, dizendo que as coisas não acontecem. É hora de nós nos posicionarmos, né? Porque Deus ainda tem muitas coisas futuras para entregar nas suas mãos. Cutuca alguém do lado e fala para ele: Deus ainda tem muito para entregar na sua mão. Ainda muitas coisas virão, né? Lembra o que eu falei agora há pouco? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Eu esqueço as coisas que estão para trás para visualizar, para objetivar, para me preparar, para alcançar tudo que já está preparado por Deus para mim. Somente quem abandona o passado está pronto para viver o futuro. Diga: somente quem abandona o passado está pronto para viver o futuro. Tem muita gente que valoriza mais o passado do que o futuro. Ele só fala daquilo que já aconteceu. É ruim, meu irmão, não é que seja ruim, mas imagina que se torna fatos históricos, né? Biblioteca, está contando o que já passou, mas a sua vida não é feita do que passou. Você ainda tem muito para fazer.
Tem pessoas que pensam, não, mas eu já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60, já tenho 70, não importa a sua idade, você ainda pode realizar muito, Deus ainda pode usar a sua vida poderosamente, você ainda pode ser um empresário, você ainda pode ser um pastor, você ainda pode ser alguém que vai fazer a diferença na terra. Então não é a tua idade, é a tua oportunidade bem aproveitada, a tua chance. Nós vemos pessoas aí jovens, velhas de comportamento, e vemos pessoas com idade, jovens de coração, determinados em posicionamento, com vontade de realizar, ajudando pessoas, se dispondo, acordando cedo, às vezes dormindo tarde, fazendo uma porção de coisas. Nós precisamos enxergar isso hoje como possibilidades e como oportunidades que devem ser aproveitadas. Somente quem abandona o passado está pronto para viver o futuro. Toda vez que damos muita atenção às coisas passadas, perdemos a visão do que está por vir. Você já tentou dirigir seu carro fixado nos seus retrovisores, esquecendo de olhar para frente? Você começa a olhar para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, daqui a pouco você bate o carro. Por quê? Porque o retrovisor, ele é uma ferramenta auxiliar. Por isso que se você olhar o seu vidro do para-brisa da frente, ele é bem grandão. E o retrovisor? Pequeno. Por quê? Porque ele não pode ser a tua base. Ele não pode ser a tua base. Ele é uma ajuda, um auxiliar, para que você possa enxergar se alguém está vindo, ou para você saber se tem alguém atrás, para você ter algumas informações do estacionamento, mas não é a sua base. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para trás, ficamos desatentos, reduzimos a velocidade da realização, corremos grandes riscos, não atentamos aos detalhes que podem fazer toda a diferença para a nossa vitória. Então, o histórico é importante, é legal você ter histórico, porém, não é a essência, não é aquilo que você precisa. Se todo mundo quisesse fazer a mesma vacina que já foi criada há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, você não teria a vacina que você precisava. Você não teria. Agora tem aí o H não sei o que, 3, blá blá blá, e o pessoal fala o quê? Tem vacina? Não. Mas tem vacina? Tem. Mas tem para o H1, mas para essa aí não tem. Olhando para frente, vou deixar aquilo que está para trás, vou gerar coisas novas, minha vida será renovada, meus olhos se fortalecerão. Apóstolo, mas 2021 foi um ano difícil. Foi mesmo, irmão. 2020 foi um ano difícil, foi também. Pessoas partiram, pessoas tiveram muita dificuldade, pessoas perderam emprego, foi difícil, é verdade. Mas quem ficou parado olhando para aquilo, com certeza hoje está com uma porção de dificuldades. Eu vi gente aí vendendo água no farol, fazendo coisas loucas aí, e de repente você olha para a pessoa, ele se tornou empresário. O que aconteceu? Ele aproveitou uma oportunidade. A gente que gosta de falar com esse pessoal de farol e fica atento aos detalhes, né? Eu sei que o pastor Juliano também gosta disso, né? A gente conversa com aqueles vendedores de farol, o cara fala assim: se começar a chover a gente corre para vender guarda-chuva, se fizer sol a gente vende sorvete, se o tempo tiver mais ou menos a gente vende chocolate. Ele está aproveitando as oportunidades. Puxa vida, mas e agora? Agora o que, meu irmão? Ele não está olhando para trás, ele está olhando para frente, ele está olhando para a próxima opção, para a próxima condição, para a próxima situação. E você que tem Jesus Cristo no seu coração, quando tiver alguma dúvida, tem alguém para trazer a você a resposta que você precisa. Clame, ore, chame a atenção do Senhor, busque a presença dEle, pegue a palavra que Ele ministrou e use como ferramenta para a realização. Acredite. Se você tem Cristo no seu coração, acredite. Exemplo de realização de alguém que aproveitou a oportunidade está na vida de Eliseu. Se a gente olhar para Eliseu, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram na vida dele. Seu chamado foi orientado, Elias foi orientado por Deus.
Elias não falou assim, eu vou procurar Eliseu. Deus falou para ele, você vai encontrar, né, Eliseu e vai ungí-lo. E ele foi atrás dele. Elias seguiu o chamado para exatamente fazer o que Deus tinha determinado. Está 1 Reis 19:15. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem hoje a Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nício, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que os que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao seu povo, comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Deus deu a orientação para Elias de achar Eliseu, e Elias fielmente foi atrás, achou, localizou ele. Eliseu toma uma atitude determinada imediatamente após o seu chamado, visando assumir a oportunidade que Deus lhe tinha preparado. Ele aqui naquele momento, ele fala assim, peraí, eu estou aqui com essa junta de bois, mas esse Elias tocou em mim, colocou a capa sobre mim, e eu tenho duas opções. Ele tinha duas opções. Uma delas era continuar lavrando, continuar o trabalho dele, fazer o que ele tinha que fazer. Ele, entre aspas, era um empresário, né? Estava lavrando a terra, depois ia cultivar, ia colher. Ele estava lá fazendo o trabalho dele. Ou abrir mão daquela situação e entrar numa nova oportunidade. Ele estava sendo chamado agora para ser um profeta. Ele estava sendo chamado agora para exercer um ministério. E era uma escolha. Ele tinha as duas opções, continuar ou mudar, estabelecer. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que Eliseu cortou todo o vínculo com suas atividades do passado, porque valorizava a oportunidade recebida. Ele cortou, ele falou assim, eu preciso ir lá me despedir da minha família. E ele foi lá, se despediu da família dele, disse, não sei quando volto, estou indo, vou com o profeta, eu não sei quando eu vou voltar. Mas o segundo ato dele, o segundo fato, mostra que ele já tinha tomado uma atitude de não voltar. Por quê? Ele foi lá, pegou a última junta de boi que ele estava trabalhando, fez o que com ela? Matou o boi, né? Cortou em bife, como dizem, pegou o aparelho, que é aquela peça que abria, né, a terra, arava a terra, e usou como lenha, e assou a carne, e deu para todo mundo, e todo mundo comeu. Quer dizer que o trabalho dele não existia mais. Ele entendeu a oportunidade, ele assumiu a oportunidade, e ele fechou a porta atrás dele. Lembra que nós falamos agora? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele zerou, despediu da família, para não ter dúvida, não vou até ali, já me despedi porque eu não vou voltar tão cedo. E depois disso eu imagino a família dele olhando e falando assim, caramba, ele se despediu mesmo. Sabe você que é empresário? E imagina você pegando a sua empresa, chamando pessoas e doando para as pessoas a sua empresa. Imagina você que tem aí uma frota de caminhões, pegar os caminhões e distribuir para as pessoas. Quer dizer que você agora escolheu um novo caminho, porque você não vai voltar mais para aquele. Você acredita que as coisas antigas passaram, você deixou, e que agora você está olhando para o futuro, não olhando simplesmente como uma pequena possibilidade, mas como uma real possibilidade, como um propósito, um novo objetivo de fato. Algo que para você será imensamente importante. Avançar não é simplesmente dar um passo.
Avançar é se posicionar num objetivo, se estabelecer para uma realização, e não mais ou menos. Não é colocar uma tábua e colocar lá de repente alguns, sei lá, copinhos de suco de laranja e dizer que agora você tem uma lanchonete. Não, você vai arrumar um lugar, vai montar o lugar, vai preparar o lugar, vai estabelecer o lugar, porque você acredita que será realmente uma lanchonete. O posicionamento dele foi parar com tudo que é passado, para estabelecer o presente e projetar o futuro. A partir de agora ele se disponibilizaria a andar junto com Elias para aprender tudo que Elias tinha da parte de Deus. Você começa a entender o que é objetivar uma oportunidade? Não é uma chancezinha, não é um quebra-galho, mas é um posicionamento. Você consegue, vamos dizer assim, se preparar para um novo tempo para a sua vida? Se eu dissesse para você agora, 2022 tem que ser feito de forma diferente. Você vai ter que manifestar os seus objetivos, os seus propósitos, os seus comportamentos. Você não vai fazer mais ou menos, você vai fazer o melhor. Você não vai dar jeitinho, você vai procurar a maneira correta. Você vai gastar o seu tempo aprendendo, se preparando, se estabelecendo. Tem gente que diz que é crente, mas não lê Bíblia. Existe crente que não lê Bíblia? Existe um monte. Existe crente que não entra em oração? Existe um monte. Existem crentes que não conseguem entender ou abrir o coração para deixar Deus mostrar a eles a grandeza do céu na terra? Existe. Tem uma porção de gente que não busca as manifestações de Deus, que não se entrega às manifestações de Deus. Eles ainda acham que é só um método de vida, que é só algo para empolgar, algo para trazer, vamos dizer assim, mais coragem para trabalhar ou para vencer situações. Não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é alguém para dar empolgação. Ele tem uma convicção. Então, quando eu falo esquecendo das coisas que para trás ficam, é porque agora os meus olhos não estão simplesmente na terra, mas já estão no céu. Já estão ligados no Senhor, no Todo-Poderoso, no Eterno, no Maravilhoso, no Justo, no Fiel, no Verdadeiro, naquele que pode todas as coisas. Eliseu, ele estava com os olhos dele dessa maneira. Ele tirou os olhos das coisas passadas para alcançar o que vinha adiante, coisas maiores. Se ficarmos estáticos, parados, de nada valerá ter abandonado as coisas passadas. Se nós apenas deixarmos, não vale nada, porque eu vou perder algo e não vou gerar o futuro, não vou gerar a continuidade. Então é muito importante que eu abra o meu coração para entender isso. Tem muitas pessoas que ficam paralisadas. Ele abandona o que ele fazia, mas ele não abre para nova oportunidade. Ele não vai além, ele não avança, não vai adiante. Ele continua parado, reclamando que nada dá certo, que as promessas de Deus não acontecem, que ninguém enxerga que ela é muito produtiva, que ela é muito boa. Amado, se você está numa empresa e ninguém enxerga você, comece a orar e procure um novo lugar para você trabalhar. Se lance a uma nova oportunidade, uma nova condição, porque Deus realmente abre porta onde não tem porta e estabelece a glória dele. Vamos para a segunda lição de Eliseu. Se olhar no livro de Reis, no capítulo 2, segundo Reis 2, ele fala assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho, agora Eliseu está na escola de Elias, andando com Elias, está com ele todos os dias, está acompanhando ele de perto, está aproveitando todas as oportunidades para aprender, para exercitar, para conhecer,
para sentir a presença de Deus. Quando você andar perto de um profeta, perto do pastor, perto de uma mulher de Deus, de alguém de oração, você vai começar a aprender coisas especiais. Você vai ver sinais, vai ver motivação para coisas novas, vai ver respostas de Deus. E agora Eliseu estava nessa situação. Então sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Ele também era profeta. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele sentia que alguma coisa estava vindo. É como se Elias estivesse testando agora Eliseu, para saber se já era tempo de dar a ele a resposta da oportunidade, ou seja, a resposta dos comportamentos que ele tinha tido. E ele continua: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram das duas bandas e passaram ambos em seco. Imagina que Elias estava vindo, mostrando a ele as oportunidades, falando para ele: fica aqui, eu vou. Vamos ver se ele é preguiçoso, encostado, se ele não está preparado. Ele disse o quê? Eu vou. A segunda vez ele disse a mesma coisa: eu vou. A terceira vez ele disse a mesma coisa: eu vou. E aí Elias tira a capa, bate no Jordão e o Jordão se abre. Eliseu deve ter entendido: a minha oportunidade está por perto. Amado, quantas vezes Deus usou um pastor, um homem, uma mulher de Deus para orar por você, ou para orar junto com você, para sinalizar coisas na sua vida? Quantas palavras proféticas já vieram sobre você? Quantos sinais de Deus já chegaram? Quantas profecias já aconteceram? Quantos milagres já chegaram? E por que você abriu mão da oportunidade? Por que você não perseverou nessa fé, nessa visão? Por que você não se entregou, não falou assim: peraí, eu quero mais é crescer na presença de Deus, eu quero é que essa oportunidade me sirva, eu vou avançar adiante. Não, apóstolo, eu só queria uma cura, a cura já veio, já está bom demais. Eliseu não podia ter falado isso? Não, já vim com Elias, agora eu não preciso fazer mais nada, agora eu vou deitar e dormir. Agora ele diz que Deus chamou ele, não chamou a mim, eu não vou. Ele entendeu: não, a oportunidade não é de Elias, é minha. Será que você entende que Deus está dando oportunidades para você? Será que você entende que Deus está querendo dizer para você que chegou a hora de grandes mudanças? Às vezes as pessoas falam assim: apóstolo, eu estava bem no emprego, eu perdi o emprego. Aí ele fica nervoso. Ele devia dizer: glórias a Deus, se o Senhor tirou esse é porque tem coisa melhor para vir, porque Deus tem coisas maiores para fazer. Aparece um problema na sua casa e você fica nervoso, o encanamento quebra, alguma coisa acontece, você fica angustiado, com raiva, já fala: essa casa é uma droga mesmo, e começa a reclamar, e você nem percebe o que Deus está falando com você. Eu quero você numa casa nova, eu quero colocar você num lugar de glória, de alegria, de paz, de realização. Você só olha pelo lado,
da contestação e não entende a provocação de Deus para te levar à grandeza dele. Nós somos muito difíceis de lidar. Fica aqui, fico não, vou com o Senhor. E daí ele fala, vive o Senhor, vive você também. Tipo, vocês são poderosos, mas eu não solto. Será que você está preparado para ver Deus mudar a tua vida? Mudar a tua casa, mudar o teu trabalho, mudar o teu ganho, abençoar as tuas contas, mudar a posição, a visão que você tem? Hoje a gente não ouve mais muita gente dizendo que quer ser um pastor, que quer ser um homem de Deus, que quer ser uma mulher de Deus, que quer se dar ao Senhor, quer se entregar à realização. Mas o Senhor continua dando sinais, fazendo curas, libertação, restauração, transformação, abençoando famílias, restaurando casamentos, fazendo coisas tremendas. Ou seja, Ele continua sinalizando, e as pessoas continuam paradas, perdendo as oportunidades que Deus está manifestando. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Ele estava só sinalizando para ele, se você me ver partir. Eliseu já estava grudado nele, mas mais do que isso, Elias estava dizendo para ele assim, se você tiver a mesma visão que eu, você vai ver. Se você tiver o mesmo propósito que eu, vai acontecer. Porque já estava do lado fisicamente, sim ou não? Estava andando junto. E se me vê, lógico que ele vai ver, está do lado. Mas ele queria dizer assim, se você tiver a mesma visão que eu, se os teus olhos quiserem enxergar o céu, você vai receber a porção dobrada do Espírito que está em mim. Algo que nós precisamos entender. Ter os olhos juntos não é andar perto. Ter os olhos juntos é ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Não é porque a gente mora vizinho, você deve ter vizinho lá da sua casa, que ele tem o mesmo propósito que você. Não é porque você mora vizinho, que ele trabalha na mesma empresa que você, que ele compra as mesmas coisas que você, que se você entrar na sala da casa dele, o sofá é igual. Não. A proximidade não declina a verdade quanto àquilo que você acredita. Por isso é que ele faz essa colocação. Pede-me o que queres que te faça, antes seja tomado de ti. Ei, você vai ter que andar comigo, você vai ter que ter a mesma visão que eu. E quando eu sair, você vai entrar no lugar, vai assumir a posição. Você já pensou nisso? Se hoje o Senhor falasse para você, o que é que você quer? O que é que você ia pedir para Deus, irmão? Você está dentro da igreja, na frente de um altar, perto de homens aí, pastores, tem vários pastores nossos, evangelistas, obreiros, muita gente aqui dentro. E aí vem o anjo e fala para você, ei, pede o que você quiser. Já pensou o que você ia pedir? Senhor, aumenta a minha conta bancária. Senhor, dá para o Senhor colocar um carro novo na minha garagem, que aquele carro lá está chumbrega. Talvez alguém dissesse, Senhor, eu quero a porção dobrada daquele homem que está pregando ali na frente. Eu quero ter o dobro da coragem que ele teve na vida dele de servir ao Senhor. Eu quero andar debaixo de uma palavra profética, de uma visão gloriosa do reino de Deus. Porque foi isso que ele se posicionou. Ele falou, dura coisa pediste. Por quê? Porque nós, quando fazemos as coisas de Deus, não somos reconhecidos como um artista. O artista, se ele cantar uma música que agrada o povo, ele já é ovacionado, já ganha o CD de platina, já faz uma porção de coisas. Já pode, querer falar um monte de bobagem na televisão. Agora, o homem que serve a Deus, primeiro ele não pode brincar com as coisas, ele tem que levar a sério, ele tem que andar debaixo da vontade de Deus, ele tem que ser sério e honesto nas coisas que faz.
E mesmo assim, sempre vai ter alguém que diz que não gosta. Ele estava dizendo para ele. Você lembra de Elias com Acabe? Acabe ficava doido, já veio o meu procurador, ou o meu atacador, ou o que quer sempre meu mal. Só que Acabe que fazia coisa errada, não Elias. Essa é a visão. Porém, o que Eliseu estava aqui chamando, pedindo, ele queria ter o dobro do Espírito que estava em Elias. Ele não queria o dobro do Espírito Santo, porque não tem como ter o dobro do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um só. Ele não tem mais nem menos, ele é um só. Você pode se permitir ser muito usado ou pouco usado, é uma capacidade sua, é um desejo seu, mas Ele é todo poderoso, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, Ele tem uma capacidade operante maravilhosa, tremenda, gloriosa, justa, e ninguém pode quantificar. Mas ele queria o dobro do Espírito, ou seja, da coragem, do caráter que estava em Elias. Ele queria ter a determinação que Elias teve de dizer para o rei: não, você está errado, em dizer para Jezabel: não, você está errada, e continuar na posição fielmente. Ele queria uma oportunidade de viver o dobro do que Elias viveu, de estar debaixo. E diz que veio um redemoinho, e que imediatamente ele passou o carro de fogo e levou Elias. E Eliseu ficou só assustado e observando, né? E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele ouvia Elias falar para ele quem era Deus. Ele sabia do poder de Deus, ele conhecia o poder de Deus, mas ele sabia que Deus falava com ele através de Elias, não falava diretamente com ele. Ele estava sendo desenvolvido para alcançar, e a oportunidade que ele queria era de ser esta pessoa, de ser um Elias nas mãos de Deus. Por isso, quando ele vai bater a capa, ele fala: onde está o Deus de Elias? E o Jordão imediatamente se abre, porque ele estava invocando agora alguém que ele ouviu muito falar, mas que ele queria agora andar junto, ele queria poder sentir, ele queria ser essa ferramenta poderosa, ele queria realmente assumir o avançar, o ir além, o levar a palavra, o estabelecer a glória, fazer os sinais, mostrar o poder, decretar quem era Deus naquela terra. Será que tem alguém que quer ter essa possibilidade na sua vida? Ter esta unção na sua cabeça, receber essa manifestação. Eliseu entendeu que ele teve que abandonar o passado para avançar para o futuro, sendo preparado para realizar. Será que você está preparado para ver essas coisas acontecer? Tudo começa quando você acredita. Ele abandonou a sua vida, seus projetos familiares, seus projetos empresariais, seus projetos de patrimônio, seus sonhos pessoais anteriores. Porque a gente pensa assim: ele só matou uns animaizinhos, e ele só pegou o arado e botou foguinho. Não, irmão, que lá era o ganha-pão da família dele. Ele fazia parte, a família dele plantava, a família dele colhia e vendia, e de repente ele pegou a parte que lhe cabia e zerou, acabou. Ele abandonou a casa dele, ou seja, agora a família dele era Elias, agora a família dele era de uma forma diferente. Ele tinha outra visão, perdeu o patrimônio, abriu mão dos sonhos anteriores, porque com certeza a visão da família era o que antigamente? Nós vamos crescer, vamos prosperar, vamos comprar mais boi, vamos comprar mais aparelhos, vamos fazer mais a terra, vamos gerar mais. Só que agora a visão dele não é essa. A visão dele é servir a Deus, estar debaixo do poder de Deus, crescer nas mãos de Deus, ter toda a necessidade que fosse suprida para fazer aquilo que Deus lhe permitiu fazer. Abandonar seus projetos anteriores não fez dele um profeta. Você olha que coisa interessante? Quando ele abandonou tudo isso, ele não se transformou num profeta. Não falou assim: olha, assim que ele matou o animal, assim que ele queimou tudo, assim que ele foi embora atrás de Elias, ele se tornou um profeta. Não. Ele teve que andar junto com Elias, ele teve que aprender as situações, ele teve que se dispor, ele teve que se preparar, e no momento exato,
o Senhor tira Elias para que ele assumisse essa posição, para que viesse abandonar os seus projetos anteriores, não fez dele um profeta, mas abriu um caminho para que ele pudesse se posicionar e reivindicar o seu futuro, cheio de tremendas oportunidades e realizações. Ele pôde pedir, quando Elias falou para ele: o que você quer que eu te faça, se você me ver partir, eu te dou. Abriu a possibilidade. Ele queria fazer o dobro do que Elias fazia. Imagina que Elias disse: não vai chover, segundo a minha palavra. E choveu? Por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas quando ele diz: avisa Acabe que uma tremenda chuva está vinda, e para ele aparelhar o carro e descer, porque vai pegar no caminho. Pois veio e pegou ele no caminho. Quando a gente entende isso, a gente fala: olha o que Eliseu estava pedindo. Agora eu pergunto para você: o que Deus pode fazer nos dias de hoje? Quem aqui acredita que Deus cura câncer, AIDS, que liberta, restaura, prospera? Pois você deveria buscar a Deus e a sua justiça, para que todas estas coisas fossem acrescentadas para a sua vida. Você deveria ser a boca profética, você deveria ser o realizador. É hora de nós mudarmos a nossa visão. O teste de Elias com Eliseu começa nessa situação, quando ele começa a dizer fica, e ele fala não. Espera, e ele fala não. As pessoas dizem: olha, seu líder vai ser retirado, e ele fala: também sei, pode calar a boca que eu já sei, ninguém vai entrar nesse caminho para atrapalhar, para impedir. Quantas vezes você tinha uma visão, um propósito, uma oportunidade, um objetivo, e alguém começou a falar e você abriu mão? Quantas vezes você desacreditou de uma verdade, de uma promessa que tinha para a sua vida? Quantas vezes você preferiu parar, o projeto que você estava realizando, por ouvir outras pessoas, e às vezes até pessoas que tinham conhecimento de Deus, mas falaram o que não deviam falar, atrapalharam, impediram, bloquearam, desanimaram a sua vida, e você nem percebeu, você parou, você aceitou a palavra negativa. E Deus está dizendo para você: não é dessa maneira, vá até o fim, não pare, avance, porque lá na frente eu tenho a resposta que você está pedindo, eu tenho a promessa que eu fiz para você. Não pare. Ele foi as 3 vezes, e as 3 vezes ele venceu toda essa dificuldade. Este comportamento de fidelidade e lealdade de Eliseu para com Elias tocou o coração de Elias para entregar a Eliseu a oportunidade que ainda estava encoberta. Já pensou? Não, fica aqui, eu vou lá. Ele foi junto. Fica aqui, eu vou lá. Eu fui junto. Ele está lá, de repente ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para você. Se você me ver eu partindo, quer dizer, estou indo. Estou indo, vai acontecer, e é já já. Mesmo assim, eu imagino que Eliseu falou: nossa, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. E de repente desce uma carruagem de fogo e abre o caminho no meio dos dois. E quando ele olha, só fica a capa. Elias já foi. Agora, se nós entendermos isso, nós vamos entender que o que Deus precisa, ou que você precisa de Deus, já está pronto. Deus já tinha tudo isso pronto, já sabia, ele estava esperando que ele se preparasse. Não é assim: então Elias quis fazer corpo mole. Não. Quem tinha que se preparar era Eliseu, porque o que viria depois seria algo grande, e ele teria que estar pronto para passar no meio das dificuldades, profetizar, fazer milagres e etc. E nisso tudo ele teria que ser firme. Você está pronto para ser firme nas coisas de Deus? Você está pronto para ser crente de verdade? Não crente meia boca, agora crente de verdade. Eliseu chegou no ponto de ser crente de verdade, de se posicionar como Elias. E aí começa a mudança. Eliseu teve que esquecer das coisas que ficaram para trás, para avançar para as que estão adiante dele. Oportunidades que estavam prontas para o futuro de Eliseu. Lá no começo Deus falou o quê? Você vai ungir. Falou lá de Jeú, falou do outro rei, falou de Eliseu. E disse mais: se escapar do primeiro rei, o segundo pega. Se escapar do segundo rei, Eliseu pega. O
poder de Eliseu, o poder que estava sobre Eliseu, era de grande realização e de grande autoridade. Mais do que os outros 2 reis. Porque se o primeiro não conseguiu, o segundo não conseguiu, deveria falar, puxa vida, por que não coloca primeiro o profeta e depois os exércitos? Porque o poder de Deus é maior do que qualquer exército. Não há exército que se compare com o poder de Deus. Por isso ele falou, deixa o profeta por último, porque se escapar, ele realiza, ele resolve, né? É algo que nós precisamos ficar atentos. Aí começa o ministério de Eliseu. Eu não sei se você se lembra, Elias fez 7 grandes milagres e Eliseu realizou 14 grandes milagres, né? Olha o primeiro, abriu o Jordão com a capa de Elias. Segundo, saneou a fonte de água de Jericó. Terceiro, amaldiçoou 42 adolescentes malcriados, né? Foram despedaçados pela ursa. Quarto, providenciou água a 3 reis e seus exércitos. Quinto, multiplicou o azeite da viúva e de um dos filhos dos profetas. Sexto, ressuscitou o filho da sunamita. Sétimo, tirou a morte da panela que estava envenenada. Oitavo, multiplicou 20 pães para 100 homens. Nono, curou Naamã da lepra. 10º, colocou a lepra de Naamã em Geazi, né? 11º, fez flutuar o machado, o ferro do machado flutuou. 12º, profetizou o fim da fome em Samaria, né? O qual também ficou livre da investida dos sírios. 13º, devolveu-lhes a visão. 14º, depois de morto, ressuscitou um defunto que foi jogado sobre a sua sepultura. Jogaram um morto sobre o lugar que ele estava enterrado e o morto ressuscitou. Amado, se nós entendermos ao que nós fomos chamados, nós vamos agora mudar a nossa configuração. Você vai ter que esquecer das coisas que ficaram para trás para avançar para as que estão adiante de você. Deus tem promessas tremendas. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda prospera, Ele ainda faz sinais e maravilhas. Ele só está procurando quem quer ser essa pessoa que vai fazer milagres. Quem quer ser essa pessoa que vai ser usado com o poder de Deus? Quem quer ser essa pessoa que vai se liberar para ser tocado e tomado de uma forma especial, como Eliseu foi? Ele abriu mão da própria vida dele, porque ele viu que a vida com Deus era muito melhor. Era muito melhor. Tem gente que pensa, então quer dizer que se eu fosse servir a Deus eu vou perder alguma coisa? Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Deus te prospera, te promove, te estabelece, te realiza, te dá autoridade, te dá capacidade e condição para você ser reconhecido aonde você chegar. Aonde você chegar, o nome do Senhor chegará primeiro. Então, creia nisso. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para avançar. Diga, eu fui chamado para avançar. E para viver oportunidades com realização. Nós precisamos estar prontos para isso. É o que eu disse para você. Abandona um pouco. Vamos tirar a palavra abandona? Guarda um pouco todo o passado. Deixa como fato histórico. Guarda lá, para sempre você poder lembrar que um dia você teve uma dificuldade, ou um dia você fez alguma coisa diferente, um dia você teve problemas, um dia você perdeu um ente querido, um dia, guarda tudo isso como informação. Mas não permita que esse tipo de informação venha bloquear o seu avanço, para que você tenha a sua realização nas novas oportunidades que Deus prepara para você. Tem muita coisa nova da parte de Deus preparada para a tua casa, para a tua família, especificamente para você. O Senhor quer mostrar a você algo novo, algo tremendo, algo glorioso, e só depende de você levantar a sua cabeça, preparar o seu coração, firmar os seus passos. Nós ficamos preocupados muitas vezes com as pessoas. Espera aí, até para dar oferta a gente é assim, né? Mas eu vou dar o dinheiro depois, e se eu precisar do dinheiro, como é que fica? Isso tudo mostra a nossa incredulidade em Deus.
Porque se eu digo que Deus pode todas as coisas, se eu digo que Ele é o dono do ouro e da prata, se eu digo que Ele tem poder para mudar qualquer situação, se eu digo que o inimigo não pode com Ele, por que eu tenho esses medos pequenos? Eu preciso me liberar para não me limitar. Eu me libero e os limites caem, as barreiras caem, os impedimentos caem, os levantes se desfazem. Por quê? Porque maior é aquele que está com você do que tudo que está nesse mundo. Nós olhamos lá para fora e vemos as pessoas querendo dar ordem para a igreja, determinar. Você sabe por que acontece isso? Porque a igreja não se posiciona. A igreja não se posiciona. Quando a igreja se posicionar, e não é se posicionar com ele só não, se posicionar com Deus. Você imaginou, onde houver 2 ou mais o meu nome ali, eu? Se todo mundo se ajoelhar e começar a orar pelo Brasil, quem é que vai segurar? Quem vai ter poder para segurar? Nós vamos ver aquele povo morrendo sozinho, sem não precisar nem tocar neles, vai cair por terra. Por quê? Porque maior é o Deus da sua vida, maior é aquele que te ama. Ele quer curar, libertar, restaurar, transformar. Nós não precisamos ficar combatendo pessoas, nós precisamos nos encher do poder da presença do Deus eterno. Ele quer a tua oração, Ele quer o teu clamor, Ele quer a tua palavra de liberação. Você gostaria hoje de avançar? De ir além, de vencer?